Fala pessoal, vamos dar uma olhada como fica a previsão do tempo para o território brasileiro nessa terça-feira, desde domingo com a chegada da frente fria, frio intenso sobre o sul do Brasil, com temperaturas negativas, possibilidade de geada. E terça-feira é um dia de muita preocupação por conta das temperaturas ficarem ainda mais baixas em trechos tanto de Santa Catarina como do Rio Grande do Sul, do Paraná. E a gente tem aqui já no início da manhã, aqui de madrugada, né, dia 16, terça dia 16 às 4 horas da manhã, a gente já tem aqui trechos com temperatura de 2 graus, ou seja, menos 2 graus, né? Temperatura negativa logo no início da madrugada, isso vai se repetir, se replicar ao longo do dia, somente no início da manhã, vai ser um dia frio, tá? Todo o centro-sul brasileiro. Isso porque nós temos uma massa de ar que atua dentro do território brasileiro. Essa massa de ar, ela impulsiona a queda das temperaturas em grande parte do centro-sul brasileiro ao longo dessa semana, pelo menos até a próxima quinta-feira. As possibilidades de frio intenso de madrugada, de noite e de manhã, elas são reforçadas no todo o sul do Brasil e trechos também do sudeste, do centro-oeste brasileiro, tá? O Rio Grande do Sul é o estado mais afetado, a gente tem temperaturas mais ao sul da região central e ao mesmo ao norte do estado, que podem girar em torno de 1, 2, 3, 4 graus, em alguns lugares com temperatura negativa ao longo da manhã, principalmente final da madrugada e início da manhã. As temperaturas podem ficar negativas, principalmente nas regiões mais altas, tá? Isso também acontece no território de Santa Catarina, principalmente regiões de alta altitude, elas devem ter temperaturas mais baixas e possibilidade novamente de geadas em toda essa região, assim como o sul do território do Paraná. Então, será uma terça-feira onde a previsão indica temperatura muito baixa de madrugada e início da manhã e possibilidade de geada generalizada, tá? Com várias áreas com temperatura negativa podendo acontecer, tá bom? A gente vê aqui às 4 horas da manhã a temperatura em toda essa região. A gente percebe, pessoal, que essa cor de verde mais intenso, que pega aqui todo o Rio Grande do Sul, pega quase todo o território de Santa Catarina e o sul do Paraná, é onde a temperatura vai estar ali entre 0 e 10 graus, é isso mesmo, tá? Podendo ficar abaixo de zero, como eu disse para vocês, nas regiões mais altas, indicando aqui condições de tempo mais severo nesse início de semana, fruto dessa instabilidade, fruto dessa massa de ar polar que avança pelo território brasileiro, tá? É claro que não atua só nessa região mais ao sul, aqui a gente pode perceber que no território mais ao sul do Mato Grosso do Sul, região ali, por exemplo, de Dourados, a temperatura tá baixa, não chega a estar negativa, mas está fria. Nós temos no restante do Paraná, no território de São Paulo, todo o território de São Paulo, às 7 horas da manhã com 15 graus, 4 horas da manhã, né, com 15 graus, Rio de Janeiro, também Minas Gerais, trechos do Espírito Santo, de Goiás, essa região centro-sul brasileira sofrendo nesse início de dia por conta do frio, tá? Que vai se generalizar. Aqui já às 7 horas da manhã a gente percebe que tem trechos da divisa do território de Santa Catarina com o território paranaense, sim, com temperatura negativa, -1, podendo ficar abaixo disso, tá? Os modelos meteorológicos costumam muitas vezes subestimar as temperaturas próximas de zero. Isso pode fazer com que essas máximas aqui, essas mínimas, melhor dizendo, elas fiquem ainda mais baixas, tá? Ou seja, -2, -3, -4, podem ser esperadas temperaturas de até -6 graus nessa região aqui, o que indica preocupação e, claro, zonas de alerta à população. Geadas generalizadas nos 3 estados podem ser esperadas ao longo dessa terça-feira. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná são estados que podem ter geada extrema, geada generalizada, porque vai estar muito frio e a possibilidade de alguma umidade sobre essas regiões, principalmente mais altas, indicam ali que a gente tem essa condição mais severa no tempo. Lembrando, pessoal, que nós temos um Brasil dividido. Enquanto a gente tem a metade sul, que a gente chama de centro-sul do Brasil, com temperaturas mais baixas, 9 estados sendo diretamente afetados, inclusive por essa frente fria, quando a gente pega grande parte da região mais ao norte do Brasil, e aí praticamente todo o território dos 9 estados nordestinos, nós temos possibilidade ali nos 9 estados de temperatura mais alta, não vai fazer frio nessas regiões, tirando pequenos lugares um pouco mais altos no território da Bahia. A gente vai ter no centro-oeste o norte do território de Goiás, grande parte do Mato Grosso, praticamente todo o território do Mato Grosso, também com temperaturas mais elevadas. Na região norte do Brasil, todos os estados têm temperaturas mais elevadas, destaque para o Tocantins, tá? Que encontra temperaturas acima dos 35 graus em grande parte da região. Então, a gente vai ter um Brasil bem diferente, tá? Com bastante diferença entre uma região e outra. Quando a gente olha no sudeste brasileiro, e aqui mesmo às 3 horas da tarde, a gente vê que a temperatura não sobe muito. Segunda, terça e quarta, temperaturas mais amenas, em alguns lugares até frio no centro-sul do Brasil,
mas não só no sul, também pegando Mato Grosso do Sul, também pegando São Paulo, pegando Rio de Janeiro, que eu estou aqui na frente, né? Pegando trechos do território do Espírito Santo, quase todo o território do Espírito Santo também ou vai estar com temperatura mais fria ou amena, e também Minas Gerais, a maior parte do estado, tirando mais o norte do estado, onde a temperatura fica um pouco mais alta. Mas mesmo a capital, a região sul, Triângulo Mineiro, as temperaturas vão ficar entre o frio e o ameno. O dia começa bem geladinho e depois à tarde melhora, mais ainda com condições de frio em grande parte da região, tá? As temperaturas não vão subir muito nessa terça-feira ao longo do território mineiro. Quando a gente pensa no restante da região, então a gente pega isso, pega o Mato Grosso do Sul, pega o sul de Goiás, como a gente vê aqui na imagem, pega o território de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, grande parte do Espírito Santo, além do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa região vai estar com temperaturas frias de manhã e pode chegar a estar ameno no período da tarde, mas a maior parte da região com temperaturas ainda não muito elevadas. Só que o restante do Brasil vai estar com temperatura quente. A gente vê o norte de Goiás com temperatura passando dos 30 graus, a gente pega o Mato Grosso, a gente tem trechos aqui com 33 graus, como em Sorriso, toda a região está vermelha, que não é à toa, o estado vai ter um dia muito quente. Na região norte que vem, o Tocantins está aqui muito quente, a gente pega Palmas ali no Tocantins com 36 graus nessa terça-feira, indicando essas condições que eu estou falando para vocês de muito calor na região do meio norte brasileiro, tá bom? Quando a gente pega o Piauí, muito calor, você pega o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, os estados do Nordeste, todos eles com temperaturas elevadas, seja na região litorânea ou no interior do estado. O interior desses estados, inclusive, é mais quente. E também no norte do Brasil a gente vai ver os estados Acre, Rondônia, o Amazonas, Roraima, Amapá, o Pará, todos com temperaturas mais altas, a maior parte das cidades próximo dos 30 e até acima dos 30, como a gente vê aqui essa divisa do território do Pará com o território do Mato Grosso e do Amazonas ali com temperaturas na casa dos 34 graus, sem considerar, pessoal, que a gente tem aqui ainda a sensação térmica que ainda faz essa temperatura ficar ainda mais alta, tá? Então sim, teremos uma terça-feira de muito calor na região norte, na região nordeste e grande parte do centro-oeste brasileiro, tá bom? A gente tem zonas que vão chover, daqui a pouco a gente vai mostrar a chuva que a gente vai ter no dia, dá para ver que sobre o sudeste brasileiro temos chuvas previstas para o horário da tarde, o norte do Brasil também tem chuvas previstas e trechos também do nordeste brasileiro. Tanto que a gente tem alguns acumulados de precipitação que se concentram entre o centro-oeste, o sudeste, trechos do litoral nordestino e no norte do Brasil. Mesmo assim, não será uma terça-feira tão chuvosa não, tá? Será frio em grande parte do Brasil, quente em outra parte, mas não será tão volumosa a quantidade de chuva. A gente vê que a umidade continua baixa numa grande região do território brasileiro, tá? Olha só, essa região central do Brasil que pega grande parte do nordeste brasileiro, maior parte dos estados nordestinos, principalmente o interior deles, com baixa umidade, Mato Grosso, grande trecho do Tocantins, de Goiás também com baixa umidade, ou seja, porque a chuva não está chegando nessa região. E é interessante notar que também o sul do Brasil, os 3 estados aqui, com pouca chuva, fazendo com que a umidade também fique baixa em trechos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ao longo dessa terça-feira, principalmente no período da tarde, tá? Vamos dar uma olhada como vai ser a questão da chuva ao longo do dia? Aqui, meia-noite, início da terça-feira, a gente vai ver hora a hora como a chuva vai se comportar. Já à meia-noite dá para ver alguns acumulados de chuva em trechos do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, São Paulo. Então tem alguma chuvinha também no Amazonas, em Roraima, mas são chuvas pequenas. O dia vai amanhecer aqui ainda de madrugada, tá? Poucas chuvas previstas para o início da madrugada, mas conforme as horas forem passando, a gente vai ver que as chuvas elas vão se localizar sobre alguns lugares. Aqui 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, e a gente vai perceber, conforme as horas passam, principalmente no período da tarde, as chuvas vão aumentar às 7 horas da manhã, que é às 6 horas da manhã. Chuvas ainda com pouca chuva sobre a região do Amazonas, ainda alguma coisa sobre a região ali do sudeste brasileiro, mas ainda pouca chuva se concentrando sobre o território brasileiro. Aqui às 10 horas da manhã a gente tem uma chuvinha ainda sobre o sudeste, sobre o Rio de Janeiro, alguma coisa sobre o litoral nordestino e sobre o norte do Brasil, mas a gente percebe que ainda são poucas chuvas no período da manhã. No sul do Brasil praticamente nada de chuva ainda nesse horário, indicando essas condições de tempo mais severo, e até por isso, mais severo no sentido de ter frio, mas não ter muita chuva, o que faz com que a gente
não tem essa área de baixa umidade grande, tá? Aqui meio-dia, olha só como as chuvas já vão aumentando, 2 horas da tarde, vamos dar até uma pausa aqui, às 3 horas da tarde, porque às 3 horas da tarde a gente vê já chuvas importantes sobre o sudeste brasileiro, tá? Olha só trechos do Rio de Janeiro, não é chuva volumosa, mas uma chuva importante, uma umidade que vem do mar e se localiza sobre grande parte do estado do Rio de Janeiro, como você pode ver na imagem. Também parte do litoral de São Paulo, Santos, Caraguatatuba, a gente vai pegar no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Itaguaí, a própria região metropolitana, cidade do Rio, Petrópolis, Nova Friburgo, Conceição de Macabu, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, toda essa região no Rio de Janeiro aqui com chuva nesse horário da tarde. No Espírito Santo é interessante que a gente vai ter bastante chuva, né? Não é chuva muito volumosa, mas chuva sobre todo o estado. A gente vê regiões como de Vila Velha, Serra, Fundão, Aracruz, Linhares, Santa Maria de Jetibá, mesmo São Mateus, Jaguaré, essa região toda ó, do Espírito Santo, tendo chuva nesse horário da tarde, tá? Em Minas Gerais, ó, Manhuaçu, Divino, Ponte Nova, Itabira, João Molevade, Bom Despacho, Carmo do Parnaíba, Pato de Minas, Rio Vermelho, Diamantina, tudo aqui com chuvas, tá, galera? Sete Lagoas, até a capital, próximo da capital, pode ter algumas chuvas fracas sobre a região. Não é muita chuva, mas é interessante notar que nós temos alguns acumulados sobre essa região. Também no sul de Goiás tem uma chuvinha fraca sobre alguns municípios próximos ali de Jataí. No Nordeste brasileiro, as chuvas também fracas nesse horário, mas alguma coisinha sobre o território ali próximo à Feira de Santana, na Bahia. Entre Alagoas e Pernambuco também tem uma chuvinha fraca, não é muita coisa. Na região da Paraíba também, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí e também no Maranhão, alguma chuvinha. Chuvas um pouco mais fortes no território do Pará e também no Amapá. No Amapá a gente vê boas condições de chuva, um acumulado bem maior, alguma coisa no norte do Pará, uma chuvinha maior também no território de Roraima, inclusive sobre Boa Vista. No Amazonas, chuvas espalhadas, tá, ao longo do estado. Em Rondônia, alguma chuvinha, no Acre também uma chuvinha, apesar de não serem chuvas muito volumosas, tá? São as regiões de chuva para o período da tarde, aqui na terça-feira, às 3 horas. Vamos dar uma olhada como vai se comportar no restante do dia. A gente vê que no sul do Brasil não tem chuva nenhuma em nenhum horário, tá? Aqui às 18, 19, a chuva vai diminuindo conforme a noite vai chegando, aqui já às 11 horas, e à meia-noite a gente finaliza o dia com essas chuvas. É interessante que o sudeste brasileiro, apesar de não ter muito volume de chuva, a chuva ela vai ficar ao longo de praticamente todo o dia, algumas áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também do Espírito Santo, e no norte do Brasil algumas chuvas espalhadas. Não será uma terça-feira muito chuvosa, mas será mais fria no sul, principalmente nos 3 estados, no sudeste, grande parte do sudeste com temperaturas frias ainda na terça-feira, parte do centro-oeste com destaque no Mato Grosso do Sul, enquanto o restante do Brasil a temperatura fica mais elevada. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Experimente hypar o vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, a gente possa trazer mais informação para mais galera. E atentos, tá, galera? Porque nós temos zonas de geada, de frio, principalmente no centro-sul do Brasil, ao longo dessa terça-feira. Por isso, o alerta está aí. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tamo junto!